Beleza. Então, meus queridos, nós vamos começar o nosso pré-prova. Então, a aula gravada vai ser colocada no YouTube, disponibilizado o link logo depois. E aqui o caderninho, onde a gente vai ter todas as informações que vão ser passadas na aula. Depois eu coloco lá no grupo para vocês terem acesso a todas essas informações. Meus queridos, a primeira coisinha que nós vamos comentar vai ser sobre a habilidade 9, tá? Essa habilidade 9, ela trata sobre os ciclos biogeoquímicos. E o ciclo biogeoquímico, né, é ciclos biogeoquímicos e fluxo de energia, tá? E percebam uma coisa muito importante. Nessa informação, né, na matriz do Enem, o comando que diz é compreender os ciclos biogeoquímicos. Então, meus queridos, esse processo dos ciclos biogeoquímicos é compreendido. Então, você não vai ter que decorar. Se você for lembrar lá das aulas que você teve sobre ciclos biogeoquímicos, existe o nomezinho das bactérias. Rhizobium, Nitrosomonas, Nitrobacter e Pseudomonas, essas bactérias tu não vai precisar decorar de jeito nenhum. O Enem não vai te pedir isso, mas de jeito nenhum. Porque ele quer que você compreenda, ele não quer que você decore essas informações. E aí nós vamos ter processos que ocorrem principalmente nesse ciclo do nitrogênio, que é, né, o mais comum de aparecer na prova. Lembrando que esse nitrogênio, ele é um composto importante para a formação das suas proteínas e dos seus ácidos nucleicos, né? Tem. Ou seja, você vai ter a Bota o leite na participação geladeira. desses Não vai compostos ter. nitrogenados. Espera aí, deixa eu botar mudo nas pessoas. Aí, deu, agora acho que foi todos. Já botei todos para. Ah, o Golden é o Charles. Agora que eu vi que te mandaram mensagem, ó, boa tarde, vocês tiveram material no grupo para acompanhar. Sim, eu vou mandar depois. Na verdade, vocês vão acompanhando comigo, é como se fosse o quadro de sala de aula que está aí. E aí depois a gente vai, aí depois eu envio para vocês o caderninho todo bonitinho, todo completo, tá? Beleza. Então, olha só. Lembrem disso, tá? Proteínas vão ser polímeros de aminoácidos e os ácidos nucleicos polímeros de nucleotídeos, tá? Para aqueles que não lembram, ó, um carbono ligado a um hidrogênio, ao grupamento amina, olha aqui onde é que está o hidrogênio, ó, desculpa, o nitrogênio, ao grupamento ácido carboxílico e a um radical. Isso aqui é um aminoácido. Eu vou juntando um aminoácido no outro e aí eu vou formando proteínas. Então, esse negocinho que eu desenhei aqui para vocês, ó, é o aminoácido. O ácido nucleico, ele vai ter o grupo fosfato, a pentose, e aí depende, né, se for DNA ou RNA, ribose e desoxirribose, e a base nitrogenada. Então, estão aqui, ó, os compostos que vão conter nitrogênio na sua composição. Ó, estão aqui. E é a partir deles que a gente vai ter, então, esse ciclo do nitrogênio, ou o nitrogênio participando. E ele é essencial, então, para todos os seres vivos. Só que esse nitrogênio, ele é o gás mais abundante na atmosfera, mas a gente não consegue respirar ele. De jeito nenhum. O que que a gente vai ter que fazer? Esse nitrogênio, ele vai ter que ser absorvido. Quando a gente respira, a gente não absorve ele. As plantas, e aí tem uma coisa muito importante. Opa, ó. Plantas leguminosas vão possuir a associação com as bactérias.
isso é importante, que são plantas leguminosas. Você tem que saber, plantas leguminosas são diferente das gramíneas, tá? Lembrem lá, monocotiledôneas gramíneas, dicotiledôneas leguminosas. E aí, o que que vai acontecer? Essas plantas, quando tem associação mutualística com as bactérias, a bactéria do gênero Rhizobium consegue transformar esse nitrogênio atmosférico em amônia ou amônio, tá? Amônia e amônio. E aí, esse processo, lembrem, amônia e amônio são compostos tóxicos. Os animais, os seres vivos em geral, não vão usar esse composto. Normalmente, esse composto ele é gerado a partir da quebra, por exemplo, dos aminoácidos, né? Dos ácidos nucleicos que vimos ali em cima. Esse, essa amônia vai ter que ser transformada em algo menos tóxico para ser absorvido. E aí, o que que vai acontecer? Ó, a gente vai ter esse composto sendo transformado no nitrato. E aí a gente chama esse processo aqui, ó, de nitrificação, que não é um processo direto, tá? Ele não ocorre direto assim. Ele vai ter que passar primeiro por uma etapa de formação de nitrito, opa, e depois para nitrato. E aí eu vou botar aqui, ó, número um, ou melhor, deixa eu botar assim, ó. Esqueci de colocar aqui, né? Que esse processo é o número um, esse processo nós vamos chamar de número 2, e aqui de número 3. Vamos dar nome a essas reações. O número um é a fixação. E aí, cuidem, tá? Essa fixação, ela não é um processo unicamente feito por bactérias. Essa fixação, ela pode ser biológica, como é o caso quando ocorre com as bactérias, e algas. Lembrem que algas do gênero Nostoc fazem também esse processo. Vou escrever isso para vocês. Deixa eu fazer só uma coisinha diferente aqui. Ups, para não afetar o meu toque. Ó, vou botar assim, biológico, e aí dentro nós vamos ter a bactéria Nem vou falar, eu vou botar assim, ó. Não vou botar gênero, tá? Eu vou botar as bactérias ou algas. Só para você lembrar que no ambiente marinho esse processo também está acontecendo. Eu também estou tendo essa fixação na água, que obviamente, né, as cadeias alimentares aquáticas também vão precisar desse composto. O processo número 2, ele é uma etapa da nitrificação. E essa etapa da nitrificação, essa etapa 2, é chamada de nitrosação. Depois nós temos a nitratação, que é do nitrito para o nitrato. Ó, daqui para cá. E aí, meus queridos, essa, esse composto nitrato, ele é absorvido pela planta. Então, eu vou botar aqui, ó, botar assim, ó, leguminosa. Ela consegue absorver esse nitrato do solo, usa para formar suas proteínas, seus ácidos nucleicos, e aí depois ela vai acabar fazendo parte da sua matéria orgânica. E como é que os animais vão adquirir esse processo? Aqui, né? Na cadeia alimentar. Aí o animal vai se alimentar
de plantas, o animal vai se alimentar de outros animais e vai adquirir, por exemplo, proteínas, para eu ter os meus compostos nitrogenados, ou, né, DNA, né, células em geral. Um outro processo, ó, que eu vou colocar aqui como número 4, aí é a desnitrificação. Nesse processo, então, os compostos nitrogenados, ou esse nitrato, volta a ser nitrogênio atmosférico, tá? Então, processo também realizado por bactérias que também estão associadas à raiz de leguminosa. Eu quero que vocês entendam que as bactérias, ou que esses processos de nitrosação e nitratação, e até mesmo a fixação, eles são todos feitos por bactérias, e todos esses processos, todas essas bactérias estão nas raízes de leguminosas, tá? Óbvio que algumas delas também estão no solo, mas algumas estão associadas à raiz de leguminosas, que a gente diz que são nódulos que existem na raiz, tá? Então, esses nódulos da raiz é que comportam essas bactérias. É uma biota, uma microbiota das leguminosas. E aí, só para destacar uma coisinha aqui, para você não esquecer, que existe um processo, vou escrever em verde chamado rotação de culturas. O Enem pode falar sobre isso. Não necessariamente na habilidade 9, mas nas outras habilidades, por exemplo, na habilidade 8, tá? E aí, o que que eu quero que vocês lembrem? Que se eu tenho uma plantação de arroz, que é uma monocotiledônia, ela vai empobrecer o solo, porque ela vai retirar esses compostos nitrogenados. Como é que eu posso devolver compostos nitrogenados para o solo? Aí eu vou lá e planto leguminosas. Aí você vai alternando, né, algumas regiões entre leguminosas e monocotiledôneas. Tranquilo, meus queridos? Na habilidade 9 tem aparecido o ciclo do nitrogênio relacionando com a química. Então, ele fala lá sobre um processo, ó, de oxidação que está ocorrendo aqui. Então, ele está oxidando quando ele está virando nitrato. Ele pode cobrar, daí é eu me metendo muito na química, tá? Mas a variação do NOx do nitrogênio, tá? Ele poderia me cobrar isso. Ele poderia ver como é que está variando esse NOx, né? Porque aqui no NH3, por exemplo, ó, o NH3, o nitrogênio tem um NOx de -3. No NO2, por exemplo, ele já está com um NOx de menos... Não, de -4, é isso? Ou -3? 4 -3, né? Ele está com NOx de -3. Então, onde é que eu vou ter uma maior oxidação ocorrendo, né? Onde é que vai ter a maior variação do NOx desse nitrogênio? Pode ser cobrado. Tranquilo? Beleza. Então, a primeira habilidade aí que eu queria comentar com vocês é a habilidade 9. Óbvio que se você quiser ainda dar uma olhadinha, ó, lembrem que dentro da habilidade 9, dentro de ciclos biogeoquímicos, tem gás carbônico e oxigênio. Normalmente, né, quando eu ensino isso para vocês, a gente vê esses dois juntos. Por quê? Porque um é complementar ao outro. Então, o que que a gente tem aqui no processo um, ó? O gás carbônico sendo fixado e liberando oxigênio. Deixa eu trocar a cor para ficar mais claro para ti do que eu estou falando. Ó, eu estou falando de fotossíntese. Estou fixando o gás carbônico e liberando oxigênio. Os outros processos que vão se encontrar aqui embaixo, ó, nós vamos ter o que ali no 2? O processo de respiração, o processo de decomposição, que está utilizando o oxigênio e liberando o CO2, e o processo de combustão.
que libera esse gás carbônico e aí ele pode associar com impactos ambientais, efeito estufa. Lembrem que o gás carbônico é um dos gases estufa, né? Que absorvem a radiação e transformam em calor, absorve essa radiação em calor, e aí isso vai aumentando as temperaturas. Não esqueça que é um processo natural, que é um processo essencial para o planeta Terra, mas que tem se passado, né? O ser humano está meio que se passando nesse processo aí, está produzindo muito, está liberando muito, e isso acaba prejudicando. Acaba aquecendo demais. Feito, meus queridos. Então tá. Ah, habilidade 9 ainda, ó, fala sobre o fluxo de energia, que diminui de um nível trófico para o outro. E aí ele não tem muito como fugir disso. Vai falar de nível trófico lá e tal, e eu acho que isso aí é bem tranquilo para ti, tá? Mas só para você lembrar que aquelas coisas de cadeia alimentar, teia alimentar, vão aparecer também na habilidade 9. Queridões, vou trazer uma outra habilidade que é mais clássica da nossa biologia. A habilidade 11, que é você identificar benefícios e limitações. Obviamente que a frasezinha lá da habilidade é bem mais complexa, tá? Eu estou resumindo ela em processos biotecnológicos, tá? Em processos e produtos biotecnológicos, tá? Tipo assim, eu estou produzindo esse negócio aqui. Qual é que é a vantagem dele? O que que ele vai fazer, né, no ambiente? Ou qual a limitação dele, né? O que que pode me causar de ruim, né? Então, a gente vai encontrar aqui nessa habilidade 11. E tem os processos de biotecnologia que eu preciso que vocês saibam a diferença de um transgênico e uma terapia gênica, tá? São processos que podem te confundir. Lembrem, aqui na transgenia, o indivíduo recebe o gene de outra espécie. De outra espécie. E aí, ele recebendo esse gene de outra espécie, ele é considerado um ser transgênico. Vou usar um exemplo bem clássico que a prova poderia comentar contigo, tá? Como é que a gente produz insulina? A gente pega o gene da insulina humana, copia ele, coloca dentro de uma bactéria. Aí essa bactéria que recebe o gene humano vai começar a ser colocada com um monte de nutrientes, ela vai reproduzir, ela vai aumentar a sua população e automaticamente ela está produzindo a nossa insulina. Aí eu filtro isso, retiro a insulina dali, coloco numa seringa e injeto na pessoa que tem diabetes, que não produz insulina, né? Daí a gente tem ali os negocinhos também, pode falar de diabetes do tipo um, do tipo 2, mas isso é habilidade 14, a gente já vai chegar lá, tá? Quando a gente fala de terapia gênica, o indivíduo recebe o gene da própria espécie. E aí eu vou botar assim, ó, consertar mutações. Então, a ideia de uma terapia gênica é eu colocar uma cópia correta do gene num indivíduo que tem algum problema genético, né? Nasceu com algum problema onde o gene dele não funciona direito, né? Tem uma mutação.
Aí eu pego e jogo esse. Como é que eu vou jogar um gene dentro das minhas células? Como é que eu vou fazer isso? O Enem já te mostrou, tá? Se você fez lá provas anteriores, e tinha uma questão, se eu não me engano, de 2022, onde ele falava sobre uma terapia, onde ele pegava o gene correto, lá de um RE, sei lá, ele botou o nome do gene, ele colocava isso dentro de um vírus e injetava esse vírus no indivíduo. Ele não te explica isso com detalhes, ele deixava no ar, tá? Deixava no ar. O que que ele vai fazer? Esse gene, ele era da retina, que daí ele prejudicava a visão. Então, o que que eu faço? Eu pego a forma correta do gene, coloco dentro, deixa eu fazer o esqueminha aqui, ó. Ó, desenhei um vírus aqui, tá? Aí vou pegar a forma correta do gene, vou injetar no organismo da pessoa. A pessoa vai ter a sua célula com o seu DNA todo lá, seus 46 cromossomos. E aí o que que vai acontecer? O vírus, ele vai infectar as células da minha retina. Só que quando ele for infectar as células da minha retina, ele vai jogar o gene correto aqui para dentro, ó. E aí agora, com o gene correto, essa minha célula pode transcrever, traduzir e produzir a proteína correta, né, a enzima correta para que vai melhorar a visão do indivíduo. Mesmo por utilizar vírus, continua sendo terapia. É que daí, assim, depende do que ele te perguntar, né? O que que ele fez? Qual foi o benefício disso? Ah, agora a pessoa que recebeu esse gene vai produzir as enzimas ou a proteína correta para a visão. Se ele te disser assim, ah, o vírus que recebeu o gene correto da retina, tá? Vamos simplificar assim, ele dava o nome do gene. Como é que é chamado esse vírus? Daí sim, ele seria um vírus transgênico, mas se bem que, né, transgenia tem que ser um indivíduo, tem que ser um ser vivo, tá? Mas são duas coisas. A terapia gênica, na verdade, essa é só a técnica, né? Utilização do vírus como um vetor para carregar esse DNA, para colocar dentro das minhas células. Aí ele foi utilizado só como um vetor, tá? Transgênico tem que ser vivo, né? Esquece que vírus não é considerado ser vivo. Feito, meus queridos. Então, transgenia e terapia gênica, cuidem para não confundir. Ele pode até te dizer assim, ó, que um indivíduo resultante de transgenia, ele é transgênico. Um resultante de terapia gênica, eu posso chamar ele de cisgênico. Ó, lembra que tem aquelas coisinhas lá na química, né? De cis e trans, né? De isomeria. É o mesmo esquema, né? Cis, porque é do mesmo indivíduo. Trans, porque daí é de um outro indivíduo. Uma outra coisa, tá? O, o Enem tem uma habilidade, eu vou escrever ela aqui no cantinho, assim, ó, meio para tu lembrar, tá? Que é a habilidade 3. Ela é de contrariar senso comum. O que que significa isso? Ele parte dessa ideia. Normalmente são aquelas questões do Enem, sabe? De passou calor, passou frio, receber calor, receber frio, sabe? Que é senso comum, tipo, ah, estou esfriando, estou esquentando, mas na verdade você está, né, trocando calor. Bom, enfim, ele colocou já nessa H3, bem antiga essa questão, mas, né, talvez para alguns ainda seja uma dificuldade. A definição de código genético. Porque era uma notícia, tá, do G1 que falava lá que foi identificado o código genético de um fungo e não sei o quê, e percebeu que esse código genético do fungo. Ele usou código genético como um sinônimo de genoma. Que senso comum é isso? Ah, não, código genético da pessoa. O código genético. Que é código genético? Que é esse código genético aqui, ó? É aquele negócio assim, o AUG, que é a trinca de códons, que define o aminoácido metionina. Lembram? Aquela tabelinha com os códons e quais aminoácidos eles se referem. É isso que é código genético. Não tem nada a ver com genoma.
Então, ele pode usar a transgenia, terapia gênica, ele pode colocar essa definição de código genético ali no meio, errada, para você se confundir, tá? Então, cuida isso. As relações ecológicas harmônicas e harmonização são recorrentes no Enem, mas este ano as coisas foram diferentes. Teve mesmo assim, deram uma revisada, outra vez. Sim, tá? As relações ecológicas costumam aparecer, tá? Normalmente, elas são questões bem diretas, tá? Teve uma que ele colocou uma vez de um inseto, de uma vespa, que largava sua larva dentro de uma lagarta, e aí a larva ia se alimentando da lagarta, e aí ele matava a lagarta. E aí ele perguntava, e aí tu podia confundir isso com um parasitismo e um predatismo. Mas como ele está se alimentando, era predatismo. Parasitismo não se... Quer dizer, se alimenta, mas não mata, né? O parasita, ele está ali, mas ele não mata o indivíduo, né? Raras exceções de alguns vírus e tal, o objetivo, o indivíduo acaba morrendo. Mas no predatismo é um se alimentar do outro, que era exatamente o que a larva fazia ali, tá? Mas é só mais nesses detalhes. Lembrando também que no predatismo, né? Nunca um predador vai extinguir a presa. Eles vão coexistindo, né? A população de uma vai aumentando, a outra vai diminuindo, e aí eles vão se autorregulando, tá? Queridões, outra coisinha aqui dentro, né, da nossa habilidade 11 e de processos de biotecnologia. Ficou bem famoso, já apareceu em questões de outros vestibulares. Agora eu não tenho certeza se no Enem ele já não citou esse conjunto de enzimas, tá? Que é a CRISPR-Cas9. Ela é uma proteína, um conjunto de proteínas de edição genética. O que que significa isso? A CRISPR, ela faz tipo o que você fazia nos trabalhos do colégio, né? Te pedia um trabalho, você ia para o Google, pesquisava no Google, fazia Ctrl+C, Ctrl+V num Word e entregava o trabalho. A CRISPR faz Ctrl+C, Ctrl+V do gene. Ela copia o gene de uma célula e coloca na outra, tá? Então ele vai lá, faz um Ctrl+C num gene, eu pego esse composto todo, jogo dentro de uma outra célula, ele vai lá e cola o gene correto, tá? Por que que ele faz isso? Ele pode chamar que nessa CRISPR existe um RNA, ops, um RNA guia. Ele é uma molécula de RNA que carrega o gene, então eu vou botar aqui, ó, gene, e aí esse gene vai ser lá complementar a uma região do DNA e ele coloca, né? Na verdade, o RNA vai ser complementar e ele vai colar o gene lá dentro. Tá? Então, a CRISPR é de edição genética. Se a gente pudesse falar assim, né? Mãe de Ná, eu nem sei se vocês lembram quem é Mãe de Ná, meu Deus do céu, mas era uma vidente, né? Digamos assim, coisa de vidente, eu acho que poderia aparecer isso aqui, tá? Seria uma novidade, é uma coisa nova que existe na biotecnologia. Eles poderiam, aí sim, tá? Te citar o processo e pedir para você dizer o que que vai acontecer. Aí, meus queridos, isso pode aparecer como habilidade 17, que a habilidade 17 é você interpretar informações em diferentes tipos de linguagem, em tabelas, gráficos, textos, tá? Então, às vezes, ele pode te dar informações, tu agrupar essas informações e colocar lá nas alternativas o que que aquelas informações, compilar elas, né, numa alternativa. Então, isso poderia aparecer não só como identificar benefício, que daí um dos benefícios seria o quê? Eu poderia facilitar processos de terapia gênica. A CRISPR serve para isso. Ou até mesmo de transgenia, né? Eu poderia usar a CRISPR para fazer um transgênico mais fácil, tá? Para ter mais certeza que vai dar certo, tá? Uma outra coisa, eu vou citar, tá? Talvez fique muita informação, que é o seguinte: vocês lembram que nós temos o DNA, tá? E aí, esse DNA, eu preciso que vocês lembrem de uma coisa muito importante.
O que que é o gene? O gene a gente chama de região codificadora, tá? O que que significa região codificadora? Que é transcrito no RNA mensageiro e depois é traduzido numa proteína. Chamamos também isso de expressão gênica, tá? Então são todos termos que você tem que estar familiarizado para o Enem. O que que é uma expressão gênica e o que que é uma região codificante ou região codificadora. Ah, falo sobre esse outro termo depois. Cuidem, pode aparecer em senso comum, tá? Dizendo assim, ó, dos nossos 46 cromossomos, a maioria do nosso DNA é composto por regiões codificantes, é composto por genes. Não. A menor parte do nosso DNA é gene. A grande parte do nosso DNA é de região reguladora. Sobre para que que serve a região reguladora? Para fazer o gene funcionar. Vou te dar um exemplo, tá? Os caras fizeram assim, ó. Depois que a gente descreveu o genoma humano, os caras pegaram, ah, aqui tem um gene, aqui tem um gene, aqui tem um gene. Vamos fazer o seguinte: vamos cortar o nosso DNA só nas regiões codificadoras. Vamos pegar todos os genes e vamos construir uma célula só com essas regiões de gene. E aí vamos ver como é que ela funciona. E aí, sabe o que que eles viram? Que ela não funcionava. Por que que ela não funciona? Porque não é só de genes que vive uma célula. Ela vive, ou ele, ela, a célula, vive de regiões reguladoras. Então, digamos assim, ó, essa parte aqui, ó, é tudo de região reguladora. O que é vermelho é gene, o que está em azul é região reguladora. Então, vejam que eu deixei só uma região de gene ali, ó, aquela região vermelhinha. O resto, tudo é região reguladora. Então, a maior parte é região reguladora do DNA, né? Região reguladora de genes. Feito? Tá, meus queridos? Para a habilidade 11 é isso. Vamos para uma outra habilidade muito legal, que é a habilidade 13, que é reconhecer transmissão de características. Como é que essas características são transmitidas de um indivíduo para o outro, tá? E aí, meus queridos, eu vou desenhar aqui, ó, como é que normalmente isso aparece num heredograma? Aquele negocinho com os quadradinhos e com as bolinhas, onde os quadradinhos são indivíduos do sexo masculino, as bolinhas são indivíduos do sexo feminino. E aí eu vou colocar aqui, ó, um heredograma bem clássico. E aí eu vou gostar que você me responda. Talvez vocês tenham vergonha de fazer isso, mas eu vou perguntar igual. Esse heredograma está mostrando uma característica que é condicionada por que tipo de herança? Vou te dar as alternativas aí, você responde pelas alternativas, tá? Eu vou botar assim, ó, autossômica, autossômica, dominante, alternativa A. Na alternativa B, autossômica recessiva. Na alternativa C, ligada ao X, pode aparecer também ligada ao sexo, tá? Ligada ao X, eu vou botar recessiva, e na D, ligada ao X dominante. Na E, não posso afirmar. Recessiva ligada ao X, autossômica recessiva
Bastante gente botando autossômica recessiva, maravilhoso. B, aí agora vem todo mundo de B, né? Ah, muito bonito, né? Vocês estão colando. É isso que vocês estão fazendo. Queridões, sim, é B. Maravilhoso que vocês pensaram nisso, tá? Vou ir pra... Boa, isso aí. Mas pena que fugir da estatística aí, no caso, seria estar errado. Mas olha só, mas seria uma boa. E outra, eu vou até fazer um negócio agora, que talvez eu já até dê a dica do que é a resposta. Mas olha só, o que que nós vamos ter aqui, tá? Esse indivíduo, ele é azinho azinho, e os pais, como vocês me disseram, são azão azinho, tá? Mas um detalhe, tá? Esse heredograma só é de autossômica recessiva porque eu vou voltar a todos os negócios e vou te dizer assim, ó, se eu inverter isso aqui, ó, vou fazer assim, vou botar a menina aqui e agora assim. Deixa eu apagar aqui e te perguntar. Agora, qual seria a sua resposta? Qual seria a resposta aqui? Continuam B, B, aham. Que mais, que mais, que mais? B também, tá? Aí eu vou ter que dizer que o Diego Forlin era quem mandou bem. Por quê? Olha aqui, meus queridos. É aí. Sabe por quê? Agora eu posso considerar um outro tipo de herança. Olha só, o pai é Xazão Y, ó, ligado ao sexo. A mãe é Xazão Xazinho. E o gurizão é Xazinho Y. Entenderam? Ainda pode ser autossômica recessiva, mas eu não posso descartar que ela seja recessiva ligada ao sexo. No caso, ela pode ser B ou C. Conseguiram entender isso? Não, não precisa marcar que a mãe é portadora. Ela é normal. Não preciso dizer que ela é portadora. Raramente você vê num heredograma isso aqui, ó, que seria a indicação de que esse indivíduo do sexo feminino é portador. Não é obrigado a aparecer. Pode aparecer, mas não é obrigado, tá? E aí, nesses casos, tá? Vamos lá, vamos voltar aqui. O que que eu preciso que vocês entendam? Pais iguais, filho diferente, suspeita que seja autossômica recessiva. Aí, como é que tu vai ter certeza? Testa se é ligado ao sexo, que nem eu fiz aqui. Testei. Ah, pode ser ligado ao sexo também. E aí, nesses casos de heredograma, o que que o Enem faz? Ele te diz assim, ó. Ah, é autossômica dominante. Aí ele fala assim, ó. Porque aparece não sei o que, não sei o que. Aí ele vai dizer, é autossômica recessiva, porque é mais comum em homens. Em homens, né? Porque tá o homem ali afetado. Não. Agora, se ele botar ligada ao X recessiva, porque é mais comum em homens, aí tá correto. Características recessivas ligadas ao X são mais comuns em homens. As autossômicas recessivas se encontram no sexo masculino e no sexo feminino com a mesma frequência. Alguém perguntou ali sobre autossômica dominante. Quando uma característica for autossômica dominante, eu não vou ter esse salto de geração. O salto de geração daí vai ser o indivíduo recessivo. Então, por exemplo, assim, ó,
Deixa eu fazer um outro aerograma. Peraí, deixa eu botar isso mais para baixo. Tá? Vou colocar uma característica autossômica dominante, tá? Então, esse indivíduo. Ops, feito. Vamos lá. O que que nós estamos tendo aqui? Primeiro, aparece no sexo masculino. Peraí, que está aparecendo muito mais no sexo masculino do que no feminino. Vamos botar aqui uma menina afetada. Então, sempre que uma característica é autossômica, a característica geral é que aparece no sexo masculino e feminino com a mesma frequência. No caso, eu tenho 5 indivíduos afetados. Eu vou ter dois de três, né? Tá quase 50-50. E aí, o que que nós temos aqui? Os indivíduos dominantes, ó, eu tenho pais iguais, filho diferente. Estão vendo isso? Quem é que é o recessivo agora? É esse aqui, ó. Então, os clarinhos são os recessivos. E aí, esses indivíduos obrigatoriamente são heterozigotos. Esse indivíduo também tem que ser homozigoto recessivo, esse aqui também, e obrigatoriamente esse indivíduo é heterozigoto. Esse indivíduo e esse indivíduo, eu não tenho certeza se eles são homozigotos dominantes ou se eles são heterozigotos. Eu não tenho certeza disso. E é uma questão que o Enem já cobrou. Por exemplo, qual a chance desse indivíduo ser heterozigoto? Qual é que é a chance dele sair heterozigoto? Vejam, a única coisa que eu tenho de certeza sobre o genótipo dele é que ele é asão. Então, se eu cruzar o pai dele e a mãe dele, ó, estou cruzando esses dois indivíduos. Asão, 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 azim, asão, azim e azinho, azim. Vocês conseguem perceber que esse genótipo aqui, ó, não tem nenhuma condição de estar nesse indivíduo ou nesse. Eles não podem ser azinho, azinho. Então eu descarto isso. Só descarto essa possibilidade porque eles já nasceram. Ou melhor, o indivíduo já nasceu. E como ele tem a característica, e a característica é autossômica dominante, porque eu identifiquei pais iguais e filhos diferentes, então, obrigatoriamente, esse indivíduo tem um asão. Ou seja, são essas três possibilidades. Para ele ser heterozigoto, essas duas. Ou seja, o Enem colocou como resposta 67%. Aproximadamente 67%. Porque daí fica 66,66666, né? Aí você vai me dizer assim, Sor, mas eu não lembro dessa questão. Eu fiz. Aham, bom para cair numa pegadinha. Sor, eu fiz todas as provas do Enem dos últimos 10 anos e eu não vi essa questão. Tu está inventando. Ela é de um PPL, tá? Ela é uma questão de uma PPL. Tranquilo, meus queridos? Tá? Então, mais uma coisinha. Ainda dentro de heredogramas, tá? Se ele te cobrar um heredograma assim, ó. Tchan, tchan, tchan. Nanã, tananã.
Sabem me identificar qual é o padrão de herança dessa característica aí? Vou tomar um golezinho d'água. Aí o Guto é genial. Boa, Gutinho. Exatamente. Uma herança mitocondrial. Mãe passa para todos os filhos, mãe passa para todos os filhos, mãe passa para todos os filhos, tá? Todos os filhos, tá? Não interessa se é de sexo feminino, se é de sexo masculino, passa a característica para todos os filhos. Herança mitocondrial. Vou escrever aqui, ó. Tem uma herança mitocondrial. Feito, tá? Queridões, se ele te falar de calvície, então deixa eu fazer assim, ó, deixa eu destacar. Aqui tá um, aí ali tá outro. Deixa eu fazer assim, ó. Deixa eu recortar esse meu, botar esse cálculo aqui para ficar mais direitinho. E aí vamos colocar calvície aqui no meio. E aí assim, ó. Qual é a história da calvície? A calvície, ela é uma característica autossômica influenciada pelo sexo. Sim, vai ficar gravado e colocado no YouTube ali por umas 8h30, mais ou menos. Ele vai estar no YouTube já, 9 horas. E nessa calvície nós temos, aliás, agora você já está no YouTube, você já está vendo, olha só que loucura. Tá, peraí. Ó, nós temos o indivíduo do sexo masculino e do sexo feminino. Oi? Oi! Peraí. Ativar o mudo da pessoa. Deu. E nós temos aqui, ó, autossômica. Estão vendo? Ó, autossômica. Então, os indivíduos, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino, vão ter dois alelos, tá? Só que o que que acontece com a calvície? Ela é influenciada pelo sexo. Os hormônios sexuais vão influenciar na determinação da característica. E aí, o que que vai acontecer? Quando o indivíduo é do sexo masculino, a característica se comporta como dominante. Quando o indivíduo é do sexo feminino, a característica se comporta como recessiva. Então, vamos lá. No sexo masculino, ela é dominante. No homozigoto recessivo, então, ele vai ser com cabelo, né? Não vou botar normal, senão a galera calva vai ficar brava comigo. E o que que vai ser calvo? Quem vai ser calva? Indivíduos do sexo feminino que apresentem os dois alelos. Lembrem que ela se comporta como característica recessiva. Tá, senhor, então por que que a calva não é essa daqui? Porque o alelo que causa calvície no sexo masculino não pode ser diferente do que causa calvície no sexo feminino. Desculpa, no feminino não pode ser diferente do masculino. Se é o cesão, se eu escolhi o alelo cesão para definir a calvície no sexo masculino, é o mesmo no sexo feminino, mas se comporta como característica recessiva. Ou seja, o que que é uma característica recessiva? O indivíduo precisa possuir os dois alelos para ser ou para ter a característica, ou para expressar a característica. Quando ela é dominante, eu tendo um alelo, eu já expresso a característica. Lembrados disso, meus queridos? Feito? A habilidade 13 vai ser algo desse tipo aí, tá? Muito biologia ela, tá? É, o caso de polidactilia entra um outro fator, tá? Que além, ele pode ser um alelo dominante, mas o problema é que ele é um alelo dominante com baixa penetrância. Penetrância significa dizer o seguinte, que o indivíduo pode ter o alelo, mas ele não expressa.
Isso, cesão, cesão é o homozigoto dominante, tá? Só que daí, só elas que serão calvas. Eu poderia ter trocado o alelo, tá? Ah, senhor, mas eu quero que o alelo que causa calvície seja o recessivo. Tudo bem, só inverte tudo. Então, mulheres calvas, homens calvos. O alelo que tu escolher, pode escolher qualquer um. Ah, eu quero que seja o dominante. Ah, eu quero que seja o recessivo. Pode ser qualquer um deles. Só vai ter que respeitar a condição que o gene atua. No sexo masculino, ele atua sendo uma cópia, dando a característica. No sexo feminino, tem que ter as duas cópias para determinar a característica. Feito? Maravilhoso. A habilidade 14, meus queridos, é, ops, analisar processos. Botei processos. Processos fisiológicos. Queridões, aqui são aquelas questões de fisiologia, sabe? Ah, o que que faz o hormônio? Ah, o que que faz o anticoncepcional? Blá, 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 tá? O que que eu gostaria de lembrar para vocês que poderia aparecer na prova? Digestão. É bem comum, já apareceu algumas vezes, e aí ele sempre vai indo de um jeito ou de outro, tá? Lembrem que nós temos três regiões onde nós temos a digestão acontecendo. São nessas três cavidades, intestino, nessas três cavidades. E aí nós temos na boca um pH, deixa eu fazer assim, ó, vou fazer de cores diferentes, tá? Ó, pH 7, no estômago o pH 2 e no intestino um pH 8, 9, tá? É que eu engoli o H aqui. Ou seja, vamos lá, né? Ácido, alcalino ou básico, como queira, e neutro. O que que é digerido em cada um desses, né, desses locais? Na boca, digere-se o amido, a ação da amilase salivar. O Enem não vai querer que você decore o nome da enzima, tá? No estômago, pH ácido, proteína. E no intestino, tudo. Amido, proteína, lipídios, queridões, ácidos nucleicos. E vai ocorrendo a digestão fina também. O que que eu quero que vocês entendam com relação à digestão fina? Olha só, na boca, você comeu um sanduíche, tá? De presunto e queijo. Aí tem o pão, presunto e queijo. Aí o pão você começa a digerir na boca, mas você não digere todo o amido. Aí ele passa pelo estômago, lá você vai digerir o presunto, que é onde tem as proteínas, no queijo, que também tem um pouquinho de proteína, e aí chega no intestino. O resto do pão que não foi digerido na boca vai ser digerido ali. Então aquele amido que ainda não foi digerido vai ser digerido no intestino. As proteínas que não foram todas digeridas no estômago vão ser digeridas aqui no intestino. Os lipídios, a gordura do queijo, por exemplo, vai ser digerido no intestino. Ácidos nucleicos vão ser digeridos no intestino. Um detalhe importante é que aqui, para a digestão dos lipídios, nós vamos ter a ação da bile. E a bile faz o quê? Ela emulsifica gorduras. Queridões, o que que significa emulsificar? Dissolver, facilitar a digestão. Bile não digere nada, a bile emulsifica. O Enem, o próprio Enem já cobrou isso sobre a bile, tá? Ele falava que a bile tinha uma função detergente.
que dissolvia, que facilitava a ação das enzimas que digerem lipídios, tá? Tudo isso aqui, toda essa digestão que está acontecendo aqui, tá? Ela é por causa do suco pancreático, mas também tem o suco entérico, que vai ter as peptidases, maltase, sacarase e lactase. Senhor, quem tem intolerância à lactose tem problema nessa enzima? Aham. E aí, isso aqui é o que a gente chama, o que eu digo para vocês como uma digestão fina. Aí é a digestão final. É tipo assim, quebrei proteínas, que são polímeros de aminoácidos, em pedaços menores, que são chamados de peptídeos, e depois eu quebrei esses peptídeos em aminoácidos. Aí agora meu organismo absorve aminoácido. Peguei o amido, quebrei em maltose, peguei a maltose e quebrei em glicose mais glicose. Tranquilo? Opa, viajei, achei que tivesse colocado no 8 neutro. Ah, não, não, no 7. Inclusive, leite sem lactose não é sem lactose, só tem a lactase. E isso aí, né? O leite que você ingere. Isso aí poderia ser senso comum, né? Poderia até aparecer em senso comum. Tipo, leite que não tem lactose, sei lá, é retirado lactose. Não, na verdade, eles colocam a enzima lactase, né? E aí já vem tudo digeridinho, glicose mais galactose, tá? Pra galerinha que tem intolerância. E uma outra coisa, meus queridos, que daí eu vai ter uma associação, obviamente, com a parte de digestão, que é no sistema endócrino. E aí, no sistema endócrino, eu vou lembrar para vocês da insulina, que é um hormônio que diminui a glicemia. O que é glicemia? Concentração de glicose no sangue. Então, a ideia da sua insulina é fazer com que essa glicose saia do sangue e entre para suas células para elas utilizarem para respiração celular e para gerar energia. E aí, meus queridos, lembrem que deficiências de insulina causam, diabetes mellitus ou mellitus. E aí, na diabetes mellitus, nós vamos ter diabetes mellitus do tipo 1 e a diabetes mellitus do tipo 2. Ah, no tipo 1, o paciente é insulino ops, dependente. Na do tipo 2, deixa eu colocar um pouquinho mais para cá para não dar confusão. Ela é uma característica multifatorial. Que significa isso? Eu vou ter a predisposição genética, mais os meus fatores ambientais, mais a minha forma de alimentação, o meu estilo de vida, e aí algumas coisas que estão relacionadas com diabetes do tipo 2, sedentarismo e obesidade. São processos que agravam, que são fatores de risco, tá? Professor, tu acha possível cair histologia? Vegetal, sim. É mais provável que caia vegetal do que animal, tá? Pelo histórico do Enem. É, no que a gente vê, quando a gente analisa, tipo, os últimos 10 anos, a gente viu que já caiu mais histologia do que agora, tá? Então, tem sido um conteúdo mais esquecido pelo Enem. A histologia vegetal, ela aparece, tá? Ela tem aparecido mais. Já apareceu fisiologia vegetal, né? No último Enem caiu sobre a auxina. Então, na parte vegetal, acho que sim. Histologia animal, um pouco menos, tá? Mas vamos lá. Habilidade 14 sobre analisar esses processos fisiológicos aqui, que é a fisiologia humana, tá? E vamos para a próxima habilidade, que daí assim, tá. Agora, de habilidade 14, aí depois vem 15, 16, 17, que é aquelas de analisar.
gráficos, tabelas, né? Informações que vêm em gráficos, tabelas ou textos. Daí depois começa a vir a competência 6 que é a competência exclusiva de física, competência 7 que é exclusiva de química, e a competência 8 que é exclusiva de biologia. E aí temos a habilidade 28, 29 e 30, que são as que eu vou comentar contigo agora. Queridões, não tem como a gente saber quanto de cada questão, mas pensem, são 30 habilidades, são 45 questões. No mínimo uma de cada vai cair. E aí, as outras 15 questões vão acabar repetindo uma ou outra habilidade, tá? Então depende muito. Às vezes cai duas de habilidade 3, que é de senso comum, às vezes pode cair duas de habilidade 3, aí varia bastante. Aí o negócio é aleatório, tá? Queridões. Habilidade 28, então. O que que nós temos na habilidade 28? Identificar adaptações dos seres vivos a, eu vou botar assim, ó, em ambientes naturais, em especial ambientes brasileiros. O que que vai entrar aqui? A parte de biomas. Então, aqui aparece aquelas questões onde ele fala sobre os biomas, e aí ele coloca a adaptação da planta, que forma. Então, assim, quais os biomas mais amados e queridos do nosso Enem? Cerrado, que é o segundo maior em extensão, por isso que ele gosta bastante, é um hotspot. Significa que ele já perdeu grande parte da sua biodiversidade e área natural. Por isso tem que ter muito cuidado. Então, tem um monte de espécies em perigo de extinção. E o que que ele cobra normalmente? Olha, características dessas plantas. Uma delas é, por exemplo, raízes profundas. Ele já citou lá no Enem, dizendo assim, ó, o ambiente possui lençol freático profundo. E aí, bom, se tem lençol freático profundo, eu vou ter que ter uma raiz que vá bem até o fundo para pegar essa água. E se ele tem água e o ambiente ele é mais seco, né? É muito quente, o que que vai ter que acontecer? A planta vai ter que evitar perder essa água. Mas ela não precisa ser um desespero. Ela só vai ter que ter folhas com cutícula espessa, tá? Então, folhas com cutícula espessa serve para evitar, diminuir transpiração e aí evita a perda de água, tá? Então, vai diminuindo essa perda de água. Então, folhas com cutícula, ele pode até usar um nomezinho bonitinho, dizer que ela é uma folha coriácea, tá? Que parece couro, né? De tão dura que ela vai ser, de tanta cera que é a cutícula, né? A cutícula é um cerídeo. Então, isso são características de plantas do cerrado. Lembrem que o cerrado tem um solo rico em alumínio. Pode ser uma característica que ele vai. Às vezes ele não quer te dizer que é o cerrado, mas daí ele começa a te dar características do cerrado. Ah, é um solo rico em alumínio. As plantas possuem caule e galhos tortuosos. E galhos com, vamos botar assim, ó, casca grossa e tortuosos. Tá? Então, esse é uma característica clássica, né? Galhos torcidos, isso aí, cerrado, savana, caatinga, deserto. Eu sempre penso assim e me lembro das características. Perfeito, isso é ótimo. Só cuidem um detalhezinho, né? Não lembrem que a caatinga, que eu já vou falar sobre ela também, mas lembrem que a caatinga, ele é um bioma exclusivo do Brasil. Tipo assim, é só nosso, só tem aqui, não tem mais nenhum lugar do mundo, né? Nossa caatinga. E as plantas têm características, deixa eu ajeitar esse asterisco, que ele ficou um horror.
São plantas xeromórficas. Ah, senhor, não é a mesma coisa que xerófita, não. Xeromórfica parece planta do deserto. A xerófita é a planta do deserto. E aí aqui nós temos a famosa folha em espinhos. Então cuidem muito essa diferença. Vou destacar para ti, ó. Folha em espinhos, caatinga. Folha com cutícula espessa, cerrado, tá? Isso é bem importante. Isso é confundível, tá, Anitta? É confundível cerrado e caatinga. E eles colocam características para te fazer confundir. O que vai matar mesmo a diferença, aí eu vou botar aqui, ó, é quando ele falar sobre lençol freático. Isso daqui determina. Ou o solo rico em alumínio. São os dois que vão determinar, tá? Lembra que tem as queimadas, né, naturais que acontecem por ser um ambiente seco e tal. Lembra que na Caatinga daí é semiárido, né? É bem seco mesmo. O Cerrado tem alguns momentos de seca e tal. Feito, meus queridos. E vamos dizer que eles queiram valorizar a nossa floresta amazônica. Aí lembrem que aqui, ó, nós vamos ter muita umidade, plantas adaptadas a esse ambiente. E aí, o que tipo de características vamos ter? Folhas com hidatódios, que são tipo estômatos, só que não fecham mais, né? Ficam perdendo água na forma líquida. Pode apresentar estômatos na região de baixo e de cima da folha, tá? Pode cair ecótones? Pode. Na verdade, o Enem uma vez, isso numa questão mais antiga, tá? Não me lembro exatamente o ano, mas uma vez ele disse de mangue. Mangue é para ser um ecótone, tá? Entre floresta amazônica, por exemplo, desculpa, Mata Atlântica e a parte de oceano. Aí tem ali um ecótone. Mas ele tratou o mangue como um bioma. Ele poderia ser um ecótone, tá? Mata dos Cocais é um ecótone também, tá? Então é mais vocês lembrarem disso. Parênquima aquífero é um tecido vegetal, parênquima, que armazena água. Daí a gente pode encontrar aqui, ó, nas plantas da caatinga. Parênquima aquífero, tá? Isso aí, tem esse negócio da calagem mesmo, isso aí, tá? Pode associar mesmo, pode relacionar. Tá, meus queridos, vou avançar para a nossa habilidade 30, que ela é muito importante e eu quero conversar daí com um pouquinho mais de tempo com vocês sobre vacina e soro. Uma questão um tanto quanto clássica do Enem, mas que eles podem cobrar aqui nessa habilidade 30. Isso aqui essa habilidade 30 ela fala sobre processos que influenciam na saúde individual e coletiva. E aí, a produção de vacina e a produção de soro já caíram várias vezes. Só que o que nós temos agora? Primeiro, vamos no básico, tá? Vacina, deixa eu separar aqui. Ó, vacina é uma imunização ativa. Isso significa dizer que o meu organismo vai produzir memória
imunológica. E uma imunização passiva, que daí não, não, bem destacado, não produz memória, tá? Então, essa é a diferença crucial entre imunização ativa e imunização passiva, tá? Vamos dar um exemplo. Pode voltar para tirar um print, posso voltar. Vou dar um exemplo, tá? Na imunização passiva, você está recebendo, vou botar até aqui, ó. Só me avisa se conseguiu, acho que foi meio rápido, mas vê se conseguiu tirar o print. Ó, na imunização passiva, você recebe o anticorpo, tá? Na imunização ativa, você recebe o patógeno atenuado, né, que a gente gosta de dizer, ou existem as novas técnicas de produção de vacina, né? E o Enem pode te cobrar isso. Ele pode querer que você entenda como é que funciona os processos de produção de vacina e como é que eles agem no nosso organismo. O que que acontece no soro? Eu tava andando, vou usar alguém assim aleatório, tá? Um exemplo assim aleatório que eu não conheço, o Guto Batistella, nosso querido amigo que mora em Frederico Westphalen. Ele, digamos que ele tenha ido para o meio do mato lá, foi caçar uns bichos, e aí daqui a pouco ele foi mordido por uma cobra. E aí o veneno da cobra entrou, e aí ele ficou preocupado, foi num posto, e aí ele chegou lá e disse: Olha, tal cobra me mordeu. Era essa daqui, tinha essa cor e tal, não sei o que. Os caras, tá bom, tô sabendo qual é, vou te dar um sorinho aqui pro veneno não causar nenhum problema em ti. Beleza. Aí o Gutinho voltou para sua casa. Daí na outra semana ele tinha que ir no mato de novo. Foi lá no meio do mato e a cobra, pá, mordeu ele de novo. Aí eu te pergunto: o Gutinho pode ficar de boa? Pode ficar assim, tranquilo, sossegado, sem problema nenhum? Que ele já tomou o soro na semana passada, então ele já está protegido. De jeito nenhum. O Guto vai ter que voltar pro posto de saúde e vai dizer assim, ó, de novo, olha, uma cobra grande me mordeu e eu preciso de mais soro. Aí o cara vai injetar soro de novo nele. A imunização ativa, eu não tenho esse problema. Eu vou lá, tomo a vacina e deu, acabou os meus problemas. Aí você vai dizer assim, tá, senhor, mas por que que eu tomo vacina da gripe todo ano? A vacina da gripe é para atualizar o teu antivírus, tá? Então você toma uma vacina esse ano, o vírus vai sofrer mutações, e aí os pesquisadores ficam catando essas mutações, formam uma vacina mais nova, mais com um upgrade, e aí injeta de novo de ti no ano que vem para você ter uma atualização do teu antivírus. É basicamente isso. Sem preconceito com o interior, Gutinho. Só um exemplo assim aleatório. Feito? Entenderam esses processos aí? Se ele falar também sobre primeira dose e segunda dose, que algumas vacinas precisa tomar a primeira dose e depois a segunda dose. Queridões, é para reforço. Isso significa dizer que a tua resposta imunológica, e eu vou destacar aqui, ó, quando você toma uma segunda dose, a resposta, tipo, tá assim, ó, segunda dose. Para que que serve? Resposta mais fast, mais rápida. E aí meu organismo vai combater mais rapidamente. Outra coisa que muita gente falou asneira por aí uns tempo atrás, tá? Olha só, fulano foi ali, tomou vacina e pegou Covid igual. Olha só, vacina não serve para nada. Vacina não te transforma no super-homem.
Vacina faz com que os efeitos, com que os sintomas sejam mais brandos. Se não tivesse tomado a vacina, os efeitos seriam muito maiores. E aí, essa segunda dose é para que a resposta seja mais rápida e tu tenha menos efeitos. Se tomar vacina vira jacaré. É, coisas do tipo, tá? Então, soro precise sempre. Ah, soro, tem alguma forma de imunização passiva natural, né? Tipo assim, tá, eu sei que o soro é uma imunização passiva e ela é artificial, tá? O soro é artificial. Eu produzo o soro. Tá? O Enem já colocou uma vez como é que é produzido o soro, tá? Ele colocava lá que injetavam o veneno da cobra no cavalo, e aí o cavalo produzia os anticorpos, o cara tirava o sangue do cavalo, separava os anticorpos e mandava para a pessoa, tá? Aí tu recebe só os anticorpos. Como é que a gente recebe anticorpos de outras pessoas? De outras pessoas, não. Só de uma pessoa específica, a mais especial da tua vida, a sua mamãe. Durante a gestação, a sua mamãe está lá te protegendo, te mandando anticorpos. E durante o aleitamento ou durante a amamentação, tá? São processos de imunização passiva natural, tá? A imunização ativa também pode ser natural. Como é que eu vou produzir anticorpos contra alguma coisa? Olha, se eu pegar a doença. Vou botar assim, ó, contaminação. E aí tem aqueles casos clássicos, né? Ah, só se pega catapora uma vez, só se pega cachumba uma vez, só se pega sarampo uma vez. Eu peguei, produzo meus anticorpos, agora já era. Não vou pegar mais, tá? Quando eu era mais novo, minha mãe me levava para casa dos meus colegas que tinham doença. Ah, o fulano coleguinha tá com cachumba. Aí eu fui lá na casa do meu coleguinha para pegar a cachumba do meu coleguinha. Aí depois de um tempo eu peguei catapora. Aí vieram todos meus coleguinhas lá em casa. Ei, vamos brincar para todo mundo pegar catapora, né? Aí se pega e aí nunca mais. É isso no meu tempo, né? Velho, velho fazia isso, fazia isso. Senhor, mas se a pessoa for picada de novo pela cobra e não gerou anticorpos pela primeira vez, mesmo que da forma mais lenta, não. Assim, teoricamente, para que eu consiga produzir anticorpos suficientes para eu eliminar um veneno de cobra, eu teria que ser dosado com veneno de cobra de pouco em pouco, tá? Tinha até um malucão, uma vez eu vi um documentário onde o malucão queria fazer isso, ele queria ser imune a venenos de cobra e ele ficava se colocando veneno em pequenas quantidades para o corpo ir produzindo, tá? Mas não, não aconselho fazer em casa, né? Acho melhor não. É. Feito, meus queridos. Queria passar essas informações para vocês. Então, gostaria de agradecer a atenção de vocês, dizer que foi uma alegria imensa, que foi uma satisfação medonha, que foi uma hemorragia de prazer. Gostaria de desejar toda a sorte do mundo para vocês no domingo, dizer que vocês estão bem preparados, que vai dar tudo certo. Então, descansem bastante a partir de agora, deem um tempo para a cabeça, vão fazer um passeio, vão assistir um seriado, um filme, tá? Se divirtam, tranquilizem-se para fazer uma ótima prova no domingo. É que alguém tinha mandado. Mas no caso de antígenos de vírus, sim, gera memória daí? Sim, quando eu recebo os antígenos do vírus, sim. Aí o meu organismo produz os anticorpos e aí eu tô imune, tá? Feito, Gutinho, muito obrigado. Obrigado a todos vocês, meus queridos. Até mais. Deixa eu